O ano de 1864 ficou marcado pelo início do maior confronto armado em terras da América Latina. Ele foi tão grande que muitos historiadores o consideram como a Primeira Guerra Mundial. Você verá em Uma História de Desavenças, Episódio 1, A Guerra do Paraguai. Apertem os cintos, faça uma pipoca, pegue um refrigerante gostoso, que a viagem vai começar. A Guerra do Paraguai aconteceu nos anos de 1864 a 1870, deixando vários indivíduos mortos de ambos os lados. Esse conflito trouxe consequências terríveis, gerando quase o extermínio da população masculina do Paraguai. Para conhecer um pouco mais sobre esse momento da história tão triste, temos um convidado especial, o grande historiador, João Paulo Lewandowski, especialista em América Latina. Lewandowski é doutor pela Universidade de Oxford, que gentilmente aceitou nosso convite. Seja bem-vindo, Dr. Lewandowski. O senhor poderia falar sobre os países envolvidos? A guerra... Olá, ouvintes, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui no História de Desavenças, né? Porque o Tube 300, né? O Carlos aqui que tá gravando, ele que me chamou. Então quero dar parabéns pra você por fazer um trabalho muito legal. E é um prazer estar com vocês, convosco, com todas as pessoas que estão gravando aqui. Então, pessoal, vocês já sabem que nós estamos fazendo o episódio da Guerra do Paraguai, né? Então, eu vou começar. Já pode começar, Carlos? Sim, já pode, senhor. Ah, tudo bem, então. Então, pessoal, na época de 1862, o Brasil ele era uma monarquia constitucional. E ele era governado pelo Dom Pedro II, né, que era o imperador do Brasil. Porque agora, pessoal, eu vou falar um pouco dos países e como que eles eram, sabe? Tipo, o Brasil, o Paraguai. A Argentina ela era uma república, ela era governada pelo militar, que era presidente também, o Bartolomeu Mitre. O Uruguai, ele era uma jovem república, que ela foi formada com o fim da Guerra da Cisplatina, né? E ela era governada por um presidente chamado Venâncio Flores, né? Venâncio Flores. E ele já tinha se envolvido em várias polêmicas na época. E por fim a gente vai falar sobre o polo do conflito, o que tem até o nome, é o Paraguai. Na época o Paraguai ele era uma república que era governada pelo presidente Solano Lopes. É importante saber que diferente de hoje, que os países eles têm territórios mais assim, mais normais assim. Nessa época não era muito assim, porque as fronteiras elas não eram assim tão assim formadas. E tinha várias áreas que eram disputadas, principalmente no Paraguai. Muito obrigado, Dr. Lewandowski. O senhor poderia articular os principais aspectos desse conflito? Bem, meu caro, eu falo sim como foi essa guerra, porque é muito importante falar isso. Então, amigo, no Tube 300, essa guerra ela ocorreu entre 27 de dezembro de 1864 a 8 de abril de 1870. Você sabia disso, Tube? Ah, eu sabia sim, professor, eu estudei muito. Ah, que bom, Carlos. Então, continuando. O Brasil Imperial, o Uruguai e a Argentina eles fizeram a Tríplice Aliança, em que os mesmos eles seriam contra o Paraguai, iniciando a guerra. A Tríplice Aliança ela foi construída pois o Paraguai havia invadido terras dos argentinos e significando uma grande ameaça para o território desses países. O caráter expansionista do presidente do Paraguai, Solano Lopes, acabavam sendo um grande medo para a estabilidade das fronteiras e território. Por isso, eles fizeram a união. Muito interessante, Sr. Lewandowski. O senhor poderia falar sobre as consequências desse período? Você acha que o Império Britânico fez parte desse conflito? Bem, as consequências resumidamente foram devastadoras de verdade. Elas tiveram ao todo mais de 440 mil mortes, sendo que metade delas foram de paraguaios. No fim da guerra, o Tube 300,
com a pouca população masculina do Paraguai, eles começaram a levar crianças, mulheres e idosos para lutar contra a Tríplice Aliança. No Brasil, essa guerra ela gerou o início da queda da monarquia, uma vez que ela vai perder muita popularidade e credibilidade, utilizando muitos recursos que acabaram por aumentar o número de impostos. Agora, em relação à interferência da Grã-Bretanha, eu acredito que essa guerra, a Guerra do Paraguai, ela é um resultado de problemas internos da América Latina, especificamente a questão territorial. Ela não tendo relação assim com o imperialismo britânico, na minha opinião. E para terminar, Dr. Lewandowski, em sua humilde opinião, você acha que tem um lado bom e um lado ruim nessa guerra? Tupi, na minha breve opinião, eu não tenho assim uma opinião assim quem é o lado bom e o lado ruim, porque isso é muito maniqueísta. É bem o pensamento do maniqueu, mas eu acho que essa guerra ela não tem assim uma pessoa que seja boa e uma ruim. Porque se você pensar bem, em ambos os lados tinha pessoas ruins que participavam. O Brasil era escravagista, o Uruguai ele mandou muitos homens fazendo assim, mas também em minha breve opinião, na minha opinião política nessa guerra, eu acho que não teve nenhum lado bom assim, que nem o que teve na Primeira Guerra. Na minha opinião, em minha breve opinião, acho que não teve assim um lado bonzinho assim nessa guerra. Essa é a minha opinião. Olá, senhor Lewandowski. Eu agradeço muito a sua presença nesse podcast que a gente está começando hoje. Eu agradeço muito o fato do senhor ter vindo aqui, porque você é uma pessoa muito inteligente. Você já foi para vários países, né? Sim, é claro. Então, Lewandowski, foi um prazer você ter vindo aqui e é um prazer você ter conversado com a gente. Obrigado, Tubi, também. Posso falar a verdade, eu nunca tinha feito um podcast. Eu já escutava, né, podcast da Folha, né, da G1, né, mas eu nunca participei, essa foi a primeira vez. Que bom, nossa, que bom, Lewandowski. Então, Lewandowski, o nosso podcast chega até o final. Eu agradeço você muito e que você tenha uma boa tarde. Tubi, muito obrigado. E não se esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube, que vai estar aqui no link da descrição, tá bom? Então, tchau, senhor. Tchau, Tubi. Tchau, senhor Lewandowski. Tchau. Então, pessoal, nosso podcast fica aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios e falou!